Durante anos, o sal foi tratado como o grande vilão do coração. Mas e se eu te dissesse que ele nem é o principal culpado pelas artérias entupidas? E se a verdadeira ameaça estivesse escondida em alimentos que você consome todos os dias, pensando que são inofensivos? A verdade é que existem 5 inimigos silenciosos, presentes no nosso dia a dia, que estão obstruindo lentamente o fluxo do seu sangue sem que você perceba. Eles são muito mais perigosos que o saleiro na sua mesa. Hoje, você vai descobrir quais são essas 5 coisas, por que elas são tão perigosas. E o mais importante, o que fazer para começar a limpar suas artérias naturalmente antes que seja tarde demais. Fique comigo, porque essa informação pode mudar a forma como você enxerga a sua saúde para sempre. O primeiro grande inimigo das suas artérias não é o sal, mas sim os carboidratos refinados. Sabe aquele pãozinho branco e macio do café da manhã? Ou o macarrão comum do almoço de domingo? E os biscoitos e bolos que parecem tão inocentes? No seu corpo, eles se transformam em açúcar quase que instantaneamente. Imagine o seguinte: esse excesso de açúcar, ou glicose, no seu sangue age como se fosse uma lixa, arranhando e danificando as paredes internas das suas artérias. Esse dano cria pequenas fissuras, e é exatamente aí que a gordura e o cálcio encontram o lugar perfeito para se acumularem, formando placas que endurecem e estreitam suas artérias. A dica prática aqui é simples, mas poderosa. Troque o pão branco pelo pão 100% integral, o macarrão comum pela versão integral e inclua mais alimentos naturais na sua rotina, como mandioca, batata doce e aveia. Eles liberam energia de forma mais lenta e não causam esses picos de açúcar. Lembre-se desta frase: o que entope suas artérias não é o sal do arroz, mas o pãozinho do café da manhã de todo dia. Agora vamos para o segundo inimigo, que muitas vezes vem em uma embalagem bonita e refrescante: o açúcar escondido nas bebidas. Refrigerantes, sucos de caixinha, chás prontos, energéticos, todos eles carregam doses altíssimas de açúcar. Você pode não ver, mas seu corpo sente o impacto imediato. Quando você bebe um copo de refrigerante, por exemplo, o seu sangue fica inundado de açúcar. Essa sobrecarga faz com que o seu fígado trabalhe em dobro para transformar esse excesso de açúcar em gordura, mais especificamente em triglicerídeos. E adivinha para onde vai boa parte dessa gordura? Para as suas artérias, contribuindo para a formação de placas. É um processo silencioso, mas absolutamente devastador para a sua saúde cardiovascular. A substituição é fácil e muito mais saudável. Prefira sucos naturais feitos na hora, sem adicionar açúcar. Beba mais água, talvez com algumas rodelas de limão ou folhas de hortelã para dar um sabor. Faça seus próprios chás em casa. Pense nisso. Um copo de refrigerante pode parecer inofensivo, mas é como derramar óleo no motor do seu coração. O terceiro inimigo que está destruindo suas artérias é algo que muita gente ama pelo sabor e pela crocância: as gorduras trans e os alimentos fritos. Aquela batata frita sequinha, o salgadinho de pacote que faz croque, a bolacha recheada. Todos eles contêm um tipo de gordura que o nosso corpo simplesmente não sabe como processar direito: a gordura trans. Pense nela como uma espécie de plástico. Quando você consome, ela literalmente endurece suas artérias, tornando-as menos flexíveis e bloqueando a passagem do sangue. Além disso, essa gordura faz uma bagunça no seu perfil de colesterol. Ela aumenta o colesterol ruim, o LDL que se deposita nas artérias, e ainda por cima, diminui o colesterol bom, o HDL, que é responsável por fazer a limpeza. O resultado final é um coração sobrecarregado, inflamado e em risco. A boa notícia é que pequenas trocas fazem uma diferença enorme. Em vez de fritar, que tal assar? Use uma air fryer, que consegue um resultado crocante sem usar quase nada de óleo. Tempere seus alimentos com azeite de oliva extra virgem. A mensagem principal é: o problema não está no sal que você coloca na batata, e sim no óleo fervente em que ela foi mergulhada. Chegamos ao quarto inimigo, muito presente nos lanches e refeições rápidas: os embutidos e alimentos ultraprocessados. Estou falando de presunto, peito de peru, salsicha, linguiça, salame, mortadela.
A lista é longa. Eles podem até ser práticos, mas o preço que sua saúde paga é muito alto. Esses produtos são carregados de 3 coisas perigosas: gordura saturada de má qualidade, uma quantidade absurda de sódio, muito mais que o sal que você usa para cozinhar, e conservantes químicos como nitritos e nitratos que irritam e inflamam as paredes das artérias. O consumo regular desses alimentos aumenta a pressão arterial, causa inflamação crônica e acelera a formação daquelas placas duras que entopem os vasos sanguíneos. Cada fatia de embutido pode parecer pequena e inofensiva, mas o estrago que ela faz no seu coração, a longo prazo, é gigante. E agora, o 5º inimigo que muitos ignoram completamente: o estresse crônico e uma noite de sono ruim. Sim, a saúde do seu coração não depende apenas do que você come, mas também de como você se sente e do quanto você descansa. Este é o inimigo invisível. Quando você vive estressado, preocupado o tempo todo, o seu corpo entra em modo de luta ou fuga e libera hormônios como o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios aumentam a sua pressão arterial, aceleram os batimentos cardíacos e, com o tempo, podem danificar e endurecer as artérias, tornando-as mais suscetíveis ao acúmulo de placas. O mesmo acontece quando você não dorme bem. Uma noite de sono ruim não permite que seu corpo se recupere e se repare, mantendo o sistema cardiovascular sob pressão constante. Por isso, é fundamental cuidar da sua saúde mental. Pratique respiração profunda por alguns minutos todos os dias. Faça uma caminhada diária para clarear a mente. Desligue as telas do celular e da TV pelo menos 1 hora antes de dormir. Lembre-se desta frase marcante: de nada adianta comer saudável se sua mente continua intoxicada pelo estresse. Mas depois de descobrir tudo isso, você pode estar pensando: e agora? O estrago já está feito? E aqui vem a melhor parte. A boa notícia é que seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar. Nunca é tarde para começar. Com uma alimentação limpa e a adoção de bons hábitos, suas artérias podem sim voltar a se flexibilizar e a funcionar melhor. A solução é começar a desentupir o que está bloqueando o fluxo. Beba mais água ao longo do dia para ajudar a limpar o organismo. Inclua alimentos poderosos na sua rotina, como o alho, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, o abacate rico em gorduras boas, a aveia, que ajuda a controlar o colesterol, frutas vermelhas cheias de antioxidantes e, claro, o azeite de oliva extra virgem. O seu coração é como uma estrada. Quando você remove o que bloqueia o caminho, o fluxo da vida volta a correr livremente. Então, vamos recapitular. Não é o sal isoladamente que está te adoecendo. São os excessos silenciosos que você talvez nem perceba no dia a dia. Os carboidratos refinados, o açúcar escondido nas bebidas, as gorduras trans das frituras, os embutidos e o estresse que não te deixa dormir. A partir de hoje, eu te convido a fazer um exercício. Revise o que está na sua geladeira e na sua despensa e se pergunte: isso alimenta e nutre meu corpo ou está entupindo minhas artérias? A decisão está nas suas mãos. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe com aquela pessoa que vive dizendo que cortou o sal, mas continua consumindo industrializados todos os dias. A verdade precisa ser dita para que mais pessoas possam cuidar melhor do próprio coração. E agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários qual dessas 5 armadilhas você mais consome sem perceber. Vou ler e responder o máximo de comentários possível. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas que podem transformar sua saúde. Um grande abraço e até a próxima!